Seja bem-vindo ao podcast Conexões de Esperança. Este áudio é reprodução de leituras e reflexões diárias matinais de textos de Ellen White, feitas pelo pastor Carlos Alvarenga por videoconferência, através do aplicativo Zoom e transmitidas ao vivo pelo canal Conexões de Esperança no YouTube. Nosso desejo é que sua experiência com Deus seja enriquecida com o que você vai ouvir a seguir. Hoje, as nossas considerações estão baseadas no capítulo 46 do livro Atos dos Apóstolos. Nós lemos assim: enquanto os trabalhos de Paulo em Roma estavam sendo abençoados para a colheita de muitas conversões e fortalecimento e animação dos crentes, estavam a juntar-se nuvens que não somente ameaçavam a sua própria segurança, mas também a prosperidade da igreja. Em sua chegada a Roma, fora ele colocado aos cuidados do tribuno da guarda imperial, homem de justiça e integridade, por cuja clemência ficou relativamente livre para prosseguir na obra do Evangelho. Mas antes do fim dos 2 anos de prisão, esse homem foi substituído por um oficial de quem o apóstolo não poderia esperar nenhum favor especial. Os judeus estavam agora em mais atividade do que nunca em seus esforços contra Paulo, e encontraram uma hábil auxiliadora na mulher corrupta de quem Nero fizera sua segunda esposa, e que, sendo uma prosélita judia, emprestou toda a sua influência para auxiliar os intuitos assassinos dele contra o campeão do cristianismo. Pouca justiça podia Paulo esperar da parte de César. Nero era mais vil em seus costumes, mais frívolo no caráter e, ao mesmo tempo, capaz de mais atroz crueldade do que qualquer governante que o houvesse precedido. As rédeas do governo não podiam ser confiadas a um governador mais déspota. O primeiro ano de seu governo fora assinalado pelo envenenamento de seu jovem irmão afim, o legítimo herdeiro do trono. De uma a outra profundidade do vício e do crime, desceu Nero, até que assassinou a própria mãe e, em seguida, a esposa. Não houve atrocidade que não perpetrasse, ato vil a que não se rebaixasse. A todo espírito nobre inspirava ele apenas aversão e desprezo. Os pormenores da iniquidade praticada em sua corte são por demais degradantes, por demais horríveis para serem descritos. Sua desenfreada impiedade provocou asco e desprezo mesmo a muitos dos que eram obrigados a partilhar de seus crimes. Do ponto de vista do juízo humano, era certa a condenação de Paulo perante tal juiz, mas o apóstolo compreendia que, enquanto ele fosse fiel a Deus, nada teria a temer. Aquele que no passado fora o seu protetor poderia ainda protegê-lo da maldade dos judeus e do poder de César. E Deus amparou seu servo. Ao ser Paulo interrogado, não foram sustentadas as acusações feitas contra ele. E, contrariamente à expectativa geral, Nero declarou inocente o prisioneiro. As cadeias de Paulo foram removidas e tornou-se novamente homem livre. Tivesse o seu julgamento demorado mais, ou fosse ele, por qualquer motivo, detido em Roma até o ano seguinte, e teria, sem dúvida, perecido na perseguição que então aconteceu. Durante a prisão de Paulo, os conversos ao cristianismo se tornaram tão numerosos que atraíram a atenção e despertaram a inimizade das autoridades. A ira do imperador se despertou, de modo especial pela conversão dos membros de sua própria casa, e logo encontrou pretexto para fazer dos cristãos objeto de sua inexorável crueldade. Ocorreu por aquele tempo um terrível incêndio em Roma,
quase metade da cidade se queimou. O próprio Nero ateara o fogo, mas para desviar as suspeitas, fez uma ostentação de grande generosidade, prestando assistência aos que ficaram sem lar e destituídos de seus bens. O povo ficou agitado e enraivecido, e Nero, a fim de inocentar-se, voltou a acusação contra os cristãos. Seu expediente foi bem sucedido, e milhares de seguidores de Cristo, homens, mulheres e crianças, foram cruelmente mortos. Dessa terrível perseguição, Paulo foi poupado, pois que, logo depois de seu libertamento, deixara Roma. Esse último intervalo de liberdade, ele aproveitara diligentemente trabalhando entre as igrejas. As provações, as ansiedades que Paulo havia suportado, despojaram-no de suas forças físicas. Assaltaram-no as enfermidades da idade avançada. Pressentia que estava a fazer a sua última obra. Seus esforços se tornaram mais intensos. Parecia não haver limite para o seu zelo. Resoluto no propósito, pronto nas ações, forte na fé, viajava de uma igreja a outra e procurava por todos os meios ao seu alcance fortalecer as mãos dos crentes para que pudessem efetuar um trabalho fiel na conquista de almas para Jesus, a fim de que nos tempos difíceis em que então se achavam, permanecessem firmes do Evangelho, dando fiel testemunho em Cristo. Hoje, olhamos o mundo que nos envolve e nos assustamos com as circunstâncias políticas e sociais. Parece que tudo está fora da sua normalidade. A justiça parece ter sido completamente arrasada. O pecado, a maldade, o ódio, a falta de amor parece reinar e dominar por toda parte. Daqueles que se esperam equidade, equilíbrio, misericórdia, nós encontramos opressão e injustiça. Não é de admirar que as coisas sejam assim. O que acontece no mundo hoje não é novidade. Desde que o pecado entrou nesta terra, Satanás tem dominado sobre os seres humanos e tem levado o pior das pessoas a se demonstrar à vista de todos. As condições do mundo, na época em que Paulo estava aprisionado em Roma, não eram nada favoráveis. O governo de Nero foi talvez o mais corrupto dentre todos. Nero era uma pessoa deplorável. Tudo o que pudesse haver de ruim estava presente no seu comportamento e no seu caráter. Satanás dominava plenamente sobre as suas atitudes. Dirigia completamente o seu coração. Ele odiava a justiça, o bem e odiava a Deus e a seus seguidores. Olhando do ponto de vista humano, não havia nada de bom que Paulo pudesse esperar. Aliás, as suas próprias condições haviam mudado para pior. Aquele que o guardava fora substituído por outro, que não demonstrava mais a mesma bondade. No entanto, a despeito de todas as condições ruins que predominavam na época, Paulo ainda sabia que havia um Deus dos céus e que Deus estava sentado sobre o seu trono, que Deus ainda reina e julga sobre toda a terra. Paulo confiava no amor e poder desse Deus misericordioso. E esse Deus não faltou com Paulo. Da mesma maneira, hoje, a despeito de tudo que parece fora de controle no mundo, Deus ainda reina. Deus não perdeu o controle da história. Deus ainda se assenta sobre o seu trono. E a despeito de toda a maldade que reina no coração daqueles que lideram sobre as pessoas do mundo, Deus ainda é Deus. E nós podemos confiar plenamente nele. Não podemos esperar que a situação política e social do mundo evolua para algo melhor do que acontece agora. Mas nós podemos descansar na certeza de que Deus cuida de nós
de que Deus não nos abandona. Deus ainda dirige a nossa vida. Paulo não tinha ninguém que o defendesse, mas Deus era o seu advogado. E a despeito de todo o caráter ruim de Nero, a despeito de toda a maldade das pessoas que queriam a sua destruição, Nero inocentou a Paulo. E Paulo pôde novamente voltar a atender as igrejas e a pregar o nome de Jesus em liberdade. Deus é maravilhoso. Quando tudo falha, quando nós não podemos contar com o auxílio de mais nada, podemos ainda assim, ainda nesse momento, descansar no cuidado e provisão de Deus que cuida de nós. O Evangelho avançava de maneira poderosa, inclusive em Roma, e alcançava muitos, mesmo da casa de César. Na verdade, esse avanço do Evangelho fez com que a perseguição e o ódio daqueles que queriam a destruição do cristianismo aumentasse. A própria esposa de Nero, pertença à conversa do judaísmo, se coloca contra o cristianismo. E Nero, então, começa uma terrível perseguição contra a igreja. Numa de suas loucuras, ele coloca fogo em Roma e culpa os cristãos por essa tragédia. A igreja passa a ser perseguida, caçada, maltratada. Muitos perderam a sua vida. Graças a Deus, dessa vez, Paulo não estava entre os prisioneiros, porque Deus o havia conduzido para um lugar diferente. Agora, já idoso, com a saúde debilitada, tinha a liberdade para transmitir a sua experiência e sabedoria, indo de lugar para lugar, fortalecendo a fé daqueles que haviam entregue a vida a Jesus Cristo. O mundo estava passando por um momento difícil, mas Deus ainda era Deus. A despeito de tudo que ocorria na terra, Deus ainda cuidava do seu povo. Todo o ódio levantado contra os filhos de Deus não foi capaz de destruir o cristianismo. Aliás, quanto mais o cristianismo era perseguido, mais ele crescia. Deus estava à frente do seu povo. Deus supria as suas necessidades. Deus cuidava deles, não apenas nos momentos de abundância e de liberdade, mas em especial nos momentos de provação e de sofrimento. A mesma realidade experimentada pelos cristãos de então pode ser vivida por nós nos tempos presentes. O Senhor não nos promete um futuro fácil, de dias brilhantes e cheios de liberdade e fartura. Nas profecias bíblicas, ele nos diz que nos aguardam tempos difíceis e que Satanás operará com todo o ódio para tentar destruir, se possível, os próprios eleitos. Mas mesmo nesses tempos tumultuosos, Deus promete estar conosco. Deus promete andar ao nosso lado. Ele promete cuidar de nós. Ele promete prover para todas as nossas necessidades. Mesmo quando atravessamos o vale escuro da sombra da morte, não precisamos temer mal algum, porque Deus está conosco. A sua vara e o seu cajado nos consolam. Aliás, esta expressão do Salmo 23, que fala do vale da sombra da morte, é uma expressão bonita, que nós citamos muitas vezes e nem sempre a compreendemos devidamente. O pastor, ao conduzir o seu rebanho, muitas vezes atravessava lugares perigosos, fendas entre as montanhas, lugares onde a trilha estreita era rodeada por precipícios. Era muito perigoso passar por ali. Podiam escorregar e cair. A luz do sol quase nunca brilhava nesses lugares, porque a sombra dos penhascos que se elevavam ao redor impediam que a luz brilhasse.
eram vales, além de perigosos, sombrios. Mas as ovelhas marchavam com segurança, porque o seu pastor estava com elas. O seu pastor ia à frente. O pastor cuidava delas. Essa é a promessa que Deus dá para nós. Nós estamos quase terminando mais um ano. Eu não sei como esse ano foi para você. Para mim, não foi um ano bom. Esse ano, para mim, foi um ano marcado por tristezas, por decepções, por provações. Eu não sei o que nos aguarda no ano que daqui a pouquinho vai começar. Eu gostaria de dizer para vocês que o novo ano vai ser cheio de prosperidade, que vai ser um ano de abundância, em que todos os nossos sonhos mais brilhantes se concretizarão, em que todas as coisas boas acontecerão. Mas eu não posso dizer isso, porque enquanto estamos aqui no mundo, tudo que podemos aguardar são apenas coisas ruins. O diabo ainda domina sobre a terra, mas graças a Deus, mesmo estando aqui no mundo, e mesmo o mundo sendo mal, nós podemos entrar no novo ano descansando na certeza de que Deus cuida de nós, de que Deus nos ampara, de que a despeito de toda a maldade do coração humano, nós não estamos sozinhos, de que Deus vai à nossa frente, de que Ele proverá para nós. O seu povo será vitorioso. Juntamente com o Evangelho, vencerão todos aqueles que entregaram a sua vida plenamente aos cuidados de Jesus. Ligue menos à televisão nos programas sensacionalistas que falam de tragédias e tristezas, perdas e sofrimento, crimes e mortes. Preste menos atenção a estas coisas. Olhe mais para cima. Fixe mais os seus olhos em Jesus e receba dele o poder, a graça que fará você vitorioso, a despeito de todas as circunstâncias negativas e contrárias. Nero pode estar dominando Roma, mas Deus ainda está no controle. Deus ainda está sentado no seu trono. Se você apreciou este áudio, inscreva-se no canal para continuar conosco nesta jornada de crescimento espiritual. E se puder, não se esqueça de compartilhar com outras pessoas.